Então, meus irmãos, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é de uma passagem do Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 11, no versículo de 11 a 23, que é da figueira seca. E essa passagem, ela sempre me trouxe alguns questionamentos que, em todo o ensinamento do Cristo, existe um poderoso conhecimento por trás, que cabe a gente, a cada um de nós, tentarmos entender o que ele quis dizer. E eu sempre me perguntava o porquê que aquela figueira foi amaldiçoada. Tem algum ensinamento ali. E aí eu fui pesquisei em alguns livros, tem umas referências no final, do livro Rosa Cristo, com o espírito de Miramês, do autor de João Muniz Maia, né? Tópico 33 do livro, muito bom aquele livro. Pesquisei com Haroldo Dutra Dias, algumas passagens que ele tem, né? E no próprio Evangelho. Então eu vou começar lendo a passagem do Evangelho, que diz assim: E a outro dia, como saísse de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhes, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. O que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus, lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso se hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. E aí eu fui pesquisar e achei alguns entendimentos sobre essa palavra. Mas os meus questionamentos antes eram: por que Jesus, tendo o poder que tinha de curar leprosos, de ressuscitar, de curar doentes, devolver visão a cego, porque ele, em vez de amaldiçoar a figueira, não colocou para que ela fosse ter frutos? Questionamento. E esse meu questionamento, eu consegui achar apenas 4, mas existem vários, com certeza. A figueira seca dá uma noção da nação judaica daquela época. A figueira seca fala do homem, fala da fé e fala do crer. E é nesses 4 temas que eu irei falar para vocês, sobre cada um aqui. A princípio, o figo é uma fruta interessante, uma árvore interessante. Ela primeiro dá os frutos para depois dar folha. Então, primeiro vem os frutos e depois vem a folhagem. Aqui eu tenho uma foto do figueiro que era para estar exposta aqui. Mas, quando os frutos vão amadurecendo, a folhagem vai cobrindo. Então, por isso que Jesus foi achando que a figueira já tinha frutos maduros, né? Porque quando ele vai ficando verde, vai nascendo os frutos e depois vai nascendo a folhagem. Só que era comum na cultura hebraica, que foi a cultura que Jesus Cristo nasceu, os profetas expressarem suas mensagens espirituais, né, através de encenações simbólicas. Tinha que passar a mensagem para encenação simbólica. E Jesus tinha um poder sobre a natureza, Jesus caminhou sobre as águas. Então, ele tentou, primeiro, falando sobre a nação judaica, que se a gente olhar um pouquinho antes do Evangelho, chegar nesse ponto, ele fez uma entrada apoteótica lá em Jerusalém, foi recebido, ovacionado, com gritos de Hosana, e dias depois ele foi crucificado. E logo depois que ele entrou nessa ovacionado, ele foi direto para o templo. E lá ele percebeu que uma hipocrisia muito grande. E lá, dentro do templo, os escribas, os fariseus, os sacerdotes,
os anciãos do povo, eles eram os defensores da lei divina. E, ao mesmo tempo que ele viu esses defensores da lei divina, que ela é universal, ele percebeu que dentro do templo existiam convívios e ladrões, que eles estavam procurando lucro e posição social. Foi aí que ele viu a hipocrisia, e foi aí que ele utilizou para a nação judaica a figueira. Porque a figueira, no Velho Testamento, é o símbolo de Israel. A figueira é o símbolo da ação religiosa de Israel. Então, o fato dele procurar uma figueira representa ali, naquele ponto, um teste, uma prova. O que Jesus buscava ali em Jerusalém era uma elevação espiritual daquele povo, porque há mais de 1000 anos eles já vinham recebendo missionários das leis divinas. Ou seja, há mais de 1000 anos, o povo de Israel foi abençoado com os profetas. Os profetas todos profanavam, divulgavam a lei divina. E o que Jesus esperava deles era uma conduta mais conivente do que a que ele viu naquela entrada de Jerusalém. Então, ele se dirigiu à figueira, por ser o símbolo de Israel, foi lá e amaldiçoou. Porque ele esperava algo a mais daquele povo. Ele esperava, era uma figueira que não tinha frutos. Era uma figueira que estava ali. Aquele povo representava a figueira. Uma figueira que só tinha uma folhagem bonita, mas não dava fruto nenhum. Então, o fato de não encontrar esse fruto, o fato de a vida deles não revelar o que eles pregavam, é simbolizado numa figueira incapaz de gerar muitos frutos. Ou seja, uma figueira que é florida, mas só apresenta apenas folhas. Então, ali, Jesus colocou como se houvesse uma sentença, um juízo no sentido da verdadeira religiosidade, da verdadeira espiritualidade, né? Que o que valia ali não era aquelas folhas, e sim os frutos que aquela região, que aquela nação judaica poderia já vir dando, né? Os bons frutos. Então, voltando também para aqueles doutores da lei, não bastavam os bons discursos, né? Era preferível um pequeno fruto do que muita folhagem. E isso, aquele ensinamento nós vamos ver aqui quando a gente for falar da figueira seca em relação ao homem. Mas isso até hoje é presente nas nossas vidas. Por quê? Se há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, Jesus Cristo percebeu que esse povo lá de Jerusalém ainda não estavam rendendo os frutos, mesmo com tantos profetas, imagina nós que estamos 2000 anos depois. Será que estamos rendendo fruto ainda? Cabe a reflexão. A figueira seca também representa o homem. É o símbolo, a figueira seca, é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas na realidade não produzem nada de bom. Vejam que tem uma ligação. Aquela nação agora se limita ao homem, né? Então, quando a gente está aqui na frente falando, a gente está explicando, inclusive essa parte que eu vou falar para vocês aqui tem no Evangelho, logo abaixo do capítulo onde fala da figueira. Isso me tocou muito, porque é muito bom e muito fácil chegar no lugar e falar de coisas boas, de falar do bem, de falar da necessidade de fazer o bem. É bom demais, é bonito. E a prática? E a ação? Essa é mais difícil. Foi aqui onde eu me toquei. Não adianta estar aqui falando, por mais que eu tente me esforçar em falar, a ação é quem vai resolver, é quem vai dar a fruta que Jesus Cristo, naquela época, foi tentar matar a fome na figueira.
Então ele, nessa parte, está no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: são oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm um verniz na superfície, agradam aos ouvidos, mas quando examinados nela, nada se encontra de substancial para o coração. Muito bom a gente falar, muito bom a gente dar um conselho. Às vezes a caridade é um conselho. Um conselho é uma caridade, um amigo necessitado, uma pessoa que está querendo ali estar com a gente, desabafar. E você às vezes fala palavras bonitas, mas no seu íntimo, às vezes você não faria. É uma caridade, é necessário ajudar o outro, mas que nossas palavras venham derivadas de atitudes, de exemplos, que é assim que as coisas acontecem. A figueira seca do homem é ainda um emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. São sistemas vazios e doutrinas de base sem base sólida. Então, todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, são tratados como figueira seca. E fazer e ser voluntário e fazer o bem é o essencial da doutrina do Cristo, que em todo o seu evangelho, todo o seu conhecimento, ele vai contra duas coisas: o orgulho e o egoísmo. Qualquer passagem do Cristo, ele vai contra o orgulho e o egoísmo. Se nós combatermos isso dentro de nós, o orgulho e o egoísmo, a gente se torna caridoso, a gente se torna indulgente. Indulgente é pensar no outro. Eu não sei vocês, mas para mim é muito difícil ser espírita no trânsito. No trânsito, para mim é difícil. Difícil. Posso sair daqui harmonizado. Se passar bem ali um cara de moto e me trancar, e já vem logo pensamentos maldosos. Olha lá, se não sai xingamento. Quando é uma mulher, ainda é pior. Não, aí eu. Não, na direção. Aí tem um detalhe: uma respiração antes, o se colocar no lugar do outro. Será que aquele cara que te fechou de moto, ele não está passando por uma dificuldade? Por estar naquele momento, daquele jeito? Eu estou dando o exemplo do trânsito, que para mim é o pior, é onde eu não me controlo. Mas existem outras situações. Existe a situação de você viver isso com alguém dentro da sua casa. Na sala de aula. Na sala de aula. Existe a situação de você ter um ambiente de trabalho, um ambiente de convívio familiar que você não gosta daquela pessoa ou das atitudes dela. Mas você já fez algo para tentar entender aquela pessoa? Então, se eu tentar fazer isso, eu deixo de ser um sistema vazio. Eu deixo de ser uma figueira seca. É simples, é difícil, é muito difícil. Por causa do orgulho, do ego, do egoísmo. Só que nós já temos um detalhe: o conhecimento, que é difícil, e do problema. Para resolvermos o problema, é primeiro saber que temos ele. Então, se eu sei que eu sou egoísta, se eu sei que eu sou uma pessoa inferior ainda, que não sou evoluído, então cabe a mim procurar os meios, até mesmo porque nós estamos aqui para evoluir, cabe a mim procurar os meios de tentar evoluir. Cabe a mim, principalmente, o meio de tentar ser indulgente, pensar no outro e pensar com benevolência. Porque se você for ser indulgente, mas fulano pode estar passando, e já não pensar nas consequências do bem ou de tentar ajudar, não adianta ser indulgente. Você não vai estar resolvendo o seu problema. E aí, algumas pessoas falam que a figueira não tinha culpa, né? Porque Jesus sabia que não era o tempo de figo. Só que a gente não precisa olhar para a figueira, porque a figueira é uma representação, como eu já falei, simbólica de Israel e Jesus, religiosa de Israel, e Jesus utilizou aquela figueira justamente para expressar isso. Aí palavras de Haroldo Dutra Dias que eu vou ler aqui. Ele diz assim:
A figueira seca avança além, mas muito além. Chama-nos para uma conduta reta, para que sejamos carregados de virtudes que, como fruto de nossas árvores, matem a fome dos que passam por nós. Então, a figueira seca em relação ao homem é que nós consigamos gerar frutos, sermos uma árvore frutífera para o meu próximo, para a minha sociedade, porque, como o próprio Evangelho diz, não existe nenhum sistema sem base sólida que sobreviverá ao tempo. E para termos uma base sólida, é necessário ter um entendimento das palavras do Cristo e um entendimento de sabermos que somos ainda seres não evoluídos, que somos egoístas, que somos orgulhosos e que devemos trabalhar isso dentro da gente, tratar esses defeitos para tentar evoluir. E aí, continuando com as palavras de Haroldo, eu já dou prosseguimento com a fé, que foi uma outra simbologia que eu achei sobre a figueira seca, que é uma das partes mais interessantes que tem lá dentro do trechozinho no final, que é transportar a montanha se você tiver fé. E as palavras de Haroldo diz assim: o que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração numa palavra, a fé que transporta a montanha. E aí, Jesus promove um julgamento sobre a fé. Ele diz: a fé que só tem aparência, mas não tem fruto. A figueira é uma fé. Quando ele mostra a figueira, ele promove um julgamento sobre a fé. A figueira é uma fé que só tem aparência, mas não tem fruto. É uma fé que só tem belas palavras, mas não tem árvore. Belas palavras sem árvore. Das doutrinas que apresentam apenas o brilho, mas não produzem nada de substancioso. Mais que a gente vê. Da fé que não gera o bem. Então, meus irmãos, a fé sem obras é uma fé morta. Eu posso estar enganado, mas isso é do Evangelho, né? Tem alguma passagem da doutrina espírita que fala. E eu não me recordo, desculpe, mas a fé sem obras é uma fé morta. Então, o que a gente tem que ter? Fé. Fé com o quê? Atitudes. Simples. E vou já explicar um detalhe. Para finalizar essa parte da fé, Haroldo disse assim: é preciso que a fé conduza à bondade. Se a nossa fé não produz bondade ou não atua no bem comum, ela é uma figueira vistosa, mas não produz nenhum fruto. Ela seca porque não resiste à aferição da própria vida. Então, resume-se a fé com obras. E você falar que tem fé em Deus e dizer, pedindo a Ele, com fé, algo. Para você receber, você precisa ter um outro detalhe, que é a última parte da figueira, que eu pesquisei e achei dos ensinamentos, que é o crer. O crer. Palavras de Jesus: e tudo quanto perdirdes em oração, crendo, recebereis. Por que eu creio? Porque pedir com fé é muito bom. Mas saber que crer que você vai receber, existe uma diferença entre crer e fé. E aí do crer, a figueira sem frutos representa um homem sem condições morais de pedir. Representa um trabalhador incapaz que esquece sua obrigação. Sabe por quê? Porque São Francisco e os profetas já sabiam que para você crer, se você pede algo a Deus,
você crê que você vai receber? Primeiro, na lei divina, é preciso você dar. E ele diz assim: e é amaldiçoado pela lei da justiça. Quem nunca deu, nada receberá. Mostra o divino amigo como nos preparamos para pedir e receber no suprimento maior. É dando que recebemos. Então os apóstolos imediatamente compreenderam a sublime dimensão, que poderiam tudo receber dos mananciais de Deus, desde que pedissem com fé e crendo. E para conscientizar, esse trecho aqui está no livro Rosa Cruz, que ele fala do crer. E para conscientizar o significado do crer, João Nunes Maia, pelo espírito de Miranda Nemes, ele fala o seguinte: crer é confiar em Deus sobre todas as coisas. Crer é obedecer suas sábias leis. É orar com humildade. A oração com humildade é saber pedir. É saber pedir. É saber pedir como? No exame de consciência. Meu Deus, eu preciso disso. Mas o que eu estou fazendo para poder receber? Nossa vida, nós sabemos muito bem que é uma via direta com Deus. E que a gente só recebe o que planta. A lei do retorno é sagrada. Do que adianta eu ter fé? Do que adianta eu pedir a Deus algo para mim, se minhas atitudes vão totalmente contrárias ao que eu estou pedindo? Onde está a minha humildade de tentar saber por que eu não estou conseguindo? Será porque eu não estou sabendo agir? Então é mais fácil fazer o quê? É mais fácil. Um exame é mais fácil você sair, se ajoelhar no canto, pedir a Deus. Ele é um Pai de infinita bondade. Pedir é mais fácil. É mais fácil você sair e pedir do que você voltar, se ajoelhar no momento e fazer um exame de consciência. Não estou conseguindo por quê? Tem algo de errado. Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me dá? É simples. Você está fazendo por onde? Você está pelo menos orando com humildade? Você está pelo menos sabendo pedir a Deus? Depois não come ele, não. Deus não perdoa, Deus não castiga ninguém, nós sabemos disso. Nós temos as atitudes e recebemos as consequências dos nossos atos. Crer é trabalhar com amor. Trabalhar com amor. Tudo que a gente vai fazer. É instruir com justiça. Crer é fazer caridade por dever e alegria. E sem os holofotes. Sem os holofotes, que caridade com holofote é alimentar a ego. E alimentar a ego é o quê? Uma árvore sem frutos. É uma caridade sem frutos. Que para a justiça divina sair serve. Vai matar a fome de uma pessoa ali. Aquela sua esmola pode servir. Mas você, digamos, quiser divulgar essa atitude pelo seu ego, você vai ser reconhecido aqui na terra pelo seu ego. Um caridoso, um homem bom. A população vai dizer: um cara bom, é caridoso. Só que a gente tem que lembrar que nós não estamos aqui para conversar e mostrar serviço para a população, não. Para o mundo. A gente tem que mostrar para Deus. Então, a caridade feita por dever e alegria é a verdadeira caridade, sem os holofotes. Crer é disciplinar teus impulsos inferiores. Talvez seja o mais difícil de tudo. Por quê? Porque a gente vem de mundos não evoluídos.
a gente já fez muita coisa ruim e errada. E estamos aqui tentando ainda, com esses vestígios de impulsos inferiores que ainda temos na nossa alma, tentar mudar nesta encarnação. Cabe a nós sabermos se estamos de fato seguindo o caminho certo. Confesso que disciplinar impulso inferior é uma das mais difíceis. Não sei para vocês, eu estou falando para mim. Quando eu vou pesquisar um negócio, um tema desse, para tentar explicar algo para alguém, eu estou tentando internalizar mais do que passar. E hoje, eu fazendo um montão disso aqui, eu disse, meu Deus, como eu estou atrasado. Como está difícil essa caminhada. Mas eu disse, não desista de mim não, porque eu também não vou desistir não. Vamos tentar. Nós dois juntos no dia da certo. E crer, segundo o Espírito de Miramês, é abrir o coração para o amor, para tudo e para todos. E quando a gente diz abrir o amor, é tentar ser indulgente, benevolente e trabalhar o perdão. Se a gente conseguir ser indulgente, benevolente e trabalhar o perdão, pode ter certeza que um passozinho na evolução, um passozinho não, um passo grande na evolução do espírito é conseguido. Porque sendo indulgente, benevolente e exercitando o perdão, a gente vai a favor do que o Cristo sempre pediu em seus ensinamentos, que é ir contra o egoísmo e o orgulho. E aí, João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, ele termina assim: depois de tudo isso, a tua consciência ditará o que deves pedir. E, em muitos casos, não precisará mais pedir, porque já vives em grande abundância. Sabe por quê? Porque você já vive em Cristo e o Cristo já vive em você. Então tem coisas que você não vai mais pedir, você só vai agradecer. Só agradecer. E aí, para finalizar, meus irmãos, quando eu estava montando esse slide, chega no grupo que eu participo uma mensagem de Allan Kardec que fala justamente dessa parte do creio. Diz assim: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. E para finalizar, de fato, eu trabalho na área de pesquisa e na área de tecnologia e matemática. E eu, há um tempo atrás, li uma carta que Albert Einstein mandou há quase 100 anos atrás para a filha dele. Albert Einstein aqui, todo mundo já ouviu falar, sem dúvida. Os grandes pensadores, a teoria da relatividade dele foi provada agora. Há 100 anos atrás ele tinha pensado, explicou e agora foi provado. Ou seja, ele estava além do seu tempo. E o que eu achei interessante a carta é porque, justamente por ele estar além do seu tempo, é que essa carta fica mais emocionante. Porque ele diz assim: o amor. Essa carta dele para a filha dele, né? Diz assim: quando propus a teoria da relatividade, eu voltei os trechos que ele, né, fala, querida, a minha filha, né? Eu só peguei um trecho mesmo, bem interessante. E diz assim: o amor. Quando propus a teoria da relatividade, muito poucos me entenderam o que eu vou agora revelar a você, para transmitir à humanidade. Também chocará o mundo com sua incompreensão e preconceitos. Há uma força extremamente poderosa para a qual a ciência até agora não encontrou uma explicação formal. É uma força que inclui e governa todas as outras, existindo por trás de qualquer fenômeno que opere no universo e que ainda não é identificado por nós. Esta força universal é o amor. Quando os cientistas estavam procurando uma teoria unificada do universo, esqueceram a mais invisível e poderosa de todas as forças. O amor é luz, dado que ilumina aquele que dá e que recebe. O amor é gravidade, porque faz com que as pessoas se sintam atraídas umas pelas outras. O amor é potência,
pois multiplica, né? Uma potência é uma multiplicação. O melhor que temos, permitindo assim que a humanidade não se extinga em seu egoísmo cego. O amor revela e desvela. Por amor vivemos e morremos. O amor é Deus e Deus é amor. Esta força tudo explica e dá sentido à vida. Esta é a variável que temos ignorado por muito tempo. Talvez porque o amor provoca medo, sendo o único poder do universo que o homem ainda não aprendeu a dirigir a seu favor. Então, meus irmãos, sabemos, pelas palavras não de Albert Einstein, mas de Cristo, de todos os espíritos amigos, de todos os livros da codificação, que o amor é a palavra divina, é o Deus em nós, é a forma que Deus expressa para estar perto da gente. E para conseguir esse amor, a gente tem, de alguma forma, fazer melhorias internas, a gente tem que gerar frutos e não ser como a figueira que era exuberante por fora, mas que nada produziu por dentro. Então, meus irmãos, muito obrigado.